A Eu Pratico Esporte TV tem um apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, Galindo e Gurgel, Estreia Produções, Chico Rei, EcoPE, Series Trend e Unicom Telecom. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Vamos embora, bora falar do Leão da Praça da Bandeira. O Sport empata na sua estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série B. São 10 horas e 54 minutos. Dê like, inscreva-se e acione o sino das notificações para as próximas lives da gente aqui. Segunda-feira tem Bom Dia Rubro-Negro e assim sucessivamente, tá bom? Deixa eu chamar os meninos aqui, meu querido Kennedy Francis, Carlos Nascimento, que está também com a gente. Pedindo para os meninos aí se... Agora ficou legal. Carlos, dá uma subidinha aí para ficar mais alto, senão tu vai ficar o anão na tela, né? Vamos embora. Então é isso. Vamos primeiro, antes de falar com a galera, bora ver a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, usando aqui a tela do Globoesporte.com. E lembrando, galera, dá like aí para ajudar a gente na divulgação do canal, tá certo? Botafogo é o primeiro colocado, assim esteve e assim continuou desde o início, desde a sua vitória, que a gente vai daqui a pouquinho falar aí pelo lado direito da tabela de classificação na primeira rodada. O segundo colocado é o Operário do Paraná com 3 pontos também, Vila Nova vem na terceira colocação com 1 ponto, na quarta CRB com 1 ponto, São Bernardo na quinta com 1 ponto, Ceará na sexta colocação com 1 ponto. Porque você deve estar estranhando, né? O campeão e o vice e de uma cor, campeão e vice, que eu digo primeiro e segundo colocado, perdão, e do terceiro ao sexto de outra cor, porque nós teremos, né, a disputa dos 6 melhores classificados, né, em outra fase aí do Campeonato Brasileiro da Série B, o famoso playoff aí, como o nosso querido Carlos Nascimento acabou de dizer. Na sétima colocação está o Cuiabá com 1 ponto e o Sport na sétima com 1 ponto. Esses são os times que jogaram até agora, né? Alguns venceram, alguns perderam. Teve Vila Nova e CRB hoje, 17 horas, empate 2-2. Ceará 1, São Bernardo 1. Teve também Operário 1, Atlético de Goiás 0. Esse que foi surpreendente, né? Botafogo de São Paulo 4, Fortaleza 0. E o Sport empatou com o Cuiabá fora de casa. Amanhã nós teremos, às 16 horas, começando a rodada, Avaí e Juventude. Náutico e Criciúma. Esse jogo, inclusive, é televisionado para a capital pernambucana. O Atlético Clube joga às 18 horas com a Ponte Preta. O Goiás com a América e o Novo Horizontino com o Londrina. Meninos, já estão com microfones livres aí. O que é que vocês acham dessa primeira rodada até agora? Falando de uma geral, não somente do esporte. Rapaz, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Surpreendente o Botafogo de Ribeirão Preto ter passado o carro no Fortaleza. Inclusive, eu vou dar uma olhadinha nessa partida, porque eu fiquei curioso. O Botafogo é isso tudo, o Fortaleza estava numa noite ruim, a sorte brilhou para um e o azar deu as caras para outro.
fiquei muito curioso com essa partida. Os demais, aqueles jogos assim, né? Muitos empates, né, vitórias magras. Série B é assim, muita inspiração. Quem tiver um pouquinho de talento vai se sobressair, né? E, particularmente, esses playoffs aí, eu gostei, eu gosto, né? Tem gente, aqueles que são entusiastas do campeonato de pontos corridos é o campeonato da justiça, e não sei o quê. Ok, é o campeonato da justiça. Mas se você quer emoção, se você quer assim a coisa da possibilidade do imponderável acontecer, esses playoffs aí são bem-vindos. Então eu pelo menos, tenho essa impressão. Nessa primeira rodada, a gente tem aí de surpreendente só esse resultado do Fortaleza mesmo, porque o resto vai muito do que é Série B, Carlos. Eu acho que o Ceará também não impressionou nessa primeira rodada, né? Esse 1-1 aí com o São Bernardo também faz com que a gente fique se perguntando se realmente, né, os times do Ceará em si, né, Fortaleza e Ceará, estão realmente com essa máxima toda, com essa bola toda, né? Porque o empate em casa com um time que também está sendo, vamos dizer assim, colocado como 10, 9 entre 10, né, do meio da tabela para baixo, né, é perder um ponto dentro de casa muito valioso. Né? O CRB já vem há um tempo aparecendo na parte de cima da tabela, pode ser que surpreenda, tá? Foi o jogo contra o Vila Nova. Agora, eu estava assistindo durante a nossa preparação aqui na Disney. Aproveitei a Disney, né, que tem aqui em casa por causa da minha pirralha de 14 anos, né? E aí aproveitei e fui assistir o jogo. Fala isso não, que o macho vai ficar bravo. Eu tô vendo a cara dele aqui já, mas tudo bem. E aí eu não me surpreendi pela forma, porque assim, o Fortaleza até começou jogando bem, mas de repente teve a parada técnica, o Botafogo achou um gol e os outros dois gols foi muito semelhante. Né? O jogador camisa 8 pela esquerda do ataque faz uma jogada, um lance, cruza na área, o primeiro há um rebote e ele chuta pro gol, e dá certo. E o segundo, o zagueiro entrou até com bola e tudo. O goleiro do Fortaleza nem se preocupou em ir a bola. E já era uma goleada, já 3-0. Então eu vi o Fortaleza parar de jogar. Simplesmente se sentir acuado ali com aquele resultado já no primeiro tempo de 3-0. E aí foi só administrar para o Botafogo, que não via até os 30 minutos, pelo menos, do primeiro tempo, fazer um grande jogo. Então, claro, primeira rodada ainda também. Não é que o Botafogo vai ter um time espetacular e vai subir, mas eu falei no pré-jogo que o primeiro passo é importantíssimo. Né? Se você dá um primeiro passo na Série B desse jeito, isso dá um primeiro passo, uns 10 passos atrás. Dá uma moral. Você pega um time que caiu da Série A e você já mete para o 4. Né? É um negócio assim, é um negócio para chamar atenção. Tanto que eu estava aqui, eu estava de boa, estava vendo o jogo, mas tranquilo, né? Olhando minha filha, como é que tá? Aí quando eu escuto o Fefux, 4-0, tanto que eu normalmente, quando eu estou me preparando e vendo o jogo para comentar, eu fico só com o fone, o monitor ele fica na minha alça de mira, mas eu fico rascunhando algumas coisas. Enfim, foi o que eu achei estranho. Mas veja, bota essa de Perdiliano aí de novo, o Alessandro. A falar em Perdiliano, deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos da LDS TV, Valfrito, pessoal. Valfrito está no Recife. Um cheiro para você, meu querido, aquele abraço. Grande galera do Consulado da Leões de Sampa. Perdiliano coloca, amigos, boa noite. Me expliquem como é que o treinador coloca Mikael e Dedé
para resolver o jogo e só coloca o Carlos de Pena aos 42 do segundo tempo. Eu já vou jogar um aqui. Quem acompanha a Eu Pratico Esporte TV já sabe do meu posicionamento com relação ao trabalho de Roger. Para mim, o trabalho de Roger acabou faz tempo. E aí, quando a gente vai apurando os bastidores, a coisa do condição do grupo, como está rolando, aí a gente tem a convicção, a certeza de que o trabalho já acabou. Mas, enfim, estão esticando o velório do defunto para enterrar no pior momento possível. É uma crítica que eu vou fazer já já à direção. Mas, assim, reiteradamente, Roger, ele tem tido posturas, ele tem tido padrões de comportamento. O primeiro padrão de comportamento é não mexer e demorar a mexer. Eu não sei se ele espera demais do grupo ou se ele não sabe o que fazer com o grupo que ele tem na mão. São questionamentos que eu me faço. E um outro padrão de comportamento é sempre colocar Carlos de Pena, um jogador técnico, um jogador que poderia fazer essa bola chegar nos atacantes, por mais que às vezes os atacantes não saibam o que fazer com ela, ou até saibam jogar igual barra de futebol americano. Ele sempre coloca depois dos 40. Carlos de Pena é um grande jogador, é um jogador com qualidade, não é um excepcional jogador que ele resolve em uma jogada, em 1 minuto. Mas assim, você colocar um jogador para atuar 8 minutos, 9 minutos, para mim é tirar uma com a cara do jogador. Né? Ou então é você demonstrar que você não sabe como comandar aquele grupo que está ali naquela partida. Certo? Então, assim, se eu tivesse na coletiva, se eu tivesse a oportunidade de estar, eu perguntaria, Roger, por que tão poucos minutos por Carlos de Pena? É certeza técnica sua? E sendo, por favor, explicite qual é o argumento técnico-tático que faz tomar essa decisão. Ou o jogador, qual é a condição técnica? A gente sabe que ele tem, mas qual é a condição física para ele só jogar 10 minutos? Esse meu grande questionamento. Eu acho que Roger, ele precisa. Então, amigos da coletiva, amigos, se ele vai estar na próxima, né? Amigos que estão, façam essa pergunta, porque não é possível. Ele tem que dar alguma explicação, porque, bom, Cleison, na cabeça dele, tá jogando maravilhosamente bem, tá performando maravilhosamente bem. Então, porque o esporte, ele só vou complementar, Alessandro, o esporte, eu não digo nem mais que ele é mosca de padaria, porque a mosca de padaria arrudeia, mas ainda tenta fazer alguma coisa. O esporte nem isso. O esporte nem isso. Não chuta. Parece que impregnaram nos jogadores do esporte, entra técnico, sai técnico, que é proibido chutar. Não sei, tem que fazer uma benzedeira na ilha, tem que tirar sei lá, fazer algum trabalhinho, alguma coisa. Pode dizer assim, chuta, porra. Chuta. Porque até no jogo contra o Atlético, inclusive, Kennedy, o próprio Barleta, que é o cara que mais chuta também, tentando driblar para tocar a bola para o meio, né? Tu agora, quando fala uma coisa dessa, tu quando fala isso, Carlos, me suscita também uma outra coisa que me irrita nesse time. Pense num coletivo de jogadores, principalmente no meio campo, meio para frente, que tem tomado as piores decisões possíveis. Gosta de sair com toquinho pelo meio, fazer a jogada mais difícil. Porra, levanta a cabeça, olha pro lado e abre o jogo. Não tenta afunilar pelo meio quando o teu time é lento e o teu adversário tem uma velocidade de marcação muito maior do que a tua velocidade de proposição de jogo. E hoje o Sport tem laterais, né, Kennedy? Que o Putin tá jogando bem, o próprio Filipinho também tem uma pegada mais de ir à frente, e a decisão que é tomada é tocar a bola no meio. E assim, quando você tem meias, eu vou tentar voltar um pouquinho para Roger já, mas quando você tem pontas, não tem meias, né? O mais claro seria jogar
né, acelerando essa bola na ponta, ir até a linha de fundo, e aí sim, cruzar ou tocar a bola para o meio. E o Sport não faz isso. O Sport tem Barleta e Maia para fazer isso, não faz. E tem 2 laterais agudos e não fazem. Né? Geralmente eles cortam para dentro ou tentam encontrar o centroavante ainda ali no bico da área, na entrada da área, para poder ele ir para dentro. Né? Ou cruzar alto, que aí o Yuri Castilho é até bem nesse requisito. Mas eu sinto uma certa deficiência no Zé Roberto com isso. Essa bola alta na área para ele, parece que ele tem mais dificuldade. Ele quer dominar ela para poder chutar. Falta ritmo. Então, falta ritmo. Também. Mas deixa eu só, Alessandro, deixa eu só voltar em Roger para eu não perder, porque o que vai falar falou... de Roger ainda, tá? Tá, beleza. Mas só para dizer que numa coletiva eu chamei ele técnico, eu disse que o Roger técnico era técnico, porque ele enxergava, ele mudava o jogo. E já faz um tempo, eu não sei se ele se irritou com isso, né? Ou se perdeu daí. Ele ficou encabulado. Porque ele não mais mexe no time quando deve mexer. Né? Isso fica muito claro. Ele só mexe, teve uma contusão, pá, eu vou mexer. Ou se realmente já passou 15 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. É a tendência dele. Não está mais funcionando aquilo que ele montou. Aí é que ele vai fazer, porra, meu irmão, é foda, eu vou ter que mudar. Tem filosofia e filosofia. Eu sempre vi técnico que troca durante a partida e diz pro elenco, o problema é dizer antes. Começou o jogo com 10, 15, 5, 10, 1 minuto, eu vi que equivoquei, enfim, eu troco. Ou então mudar. O cara diz, primeiro tempo, rola, eu vou dar de repente uma chance e tal, para ver se assimila, se não eu mudo. Eu sou contrário a isso, porque você perde 15 minutos do jogo, mais 45 do primeiro tempo do jogo, para você mudar a história. Mas, enfim, cara, a pergunta que eu quero que vocês respondam, antes de eu fazer alguns comentários aqui simples do primeiro tempo e do segundo tempo, o Sport perdeu 2 pontos ou o Sport ganhou 1 ponto nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Pensem aí. O Sport começa marcando em cima, o que não é novidade. O Sport, desde do Náutico, tenta fazer esse jogo. Não conseguiu fazer na Ilha do Retiro em 2 oportunidades. Uma classificou-se, a outra não. Mas, assim, já é uma situação do Sport. Me surpreendeu, aspas, nessa expressão, o Cuiabá não ter vindo tanto para cima nos primeiros 15 minutos, né? 15 minutos, 20, quase 20 minutos. O Cuiabá não ter ido para cima do Sport com aquele ímpeto que a gente sabe que é do dono da casa. Isso me surpreendeu. E daí, cheguei a imaginar que o Sport poderia partir para cima, conseguir alguma coisa. Foi quando eu comecei a perceber que o Cuiabá devagarinho estava conseguindo algumas jogadas. Se eu pudesse ver quem jogou melhor a partida como um todo, as oportunidades que foram dadas, realizadas pelo Cuiabá, foram as melhores. Né? No primeiro tempo, eu diria, se fosse me perguntar quem é o melhor jogador do primeiro tempo, eu diria, enfim, eu iria buscar, Filipinho. Vou citar um Filipinho aqui, porque o Sport, necessariamente no primeiro tempo e no segundo tempo, atacou muito mais pelo lado direito. Fez 3 volantes, mas atacava pelo lado direito. Pode ser a pedido do próprio técnico para que o lateral esquerdo ficasse mais marcando, mais fechando, mais complementando. Mas teve uma hora que esse lateral deixou o lado todo aberto, né, numa virada de jogo, que graças a Deus não deu para fazer esse gol que seria, não necessariamente, mas o gol da vitória. Mas assim, o Sport joga com 3 volantes, atacando pelo lado só, o Sport não chuta gol, e aí eu vou que uma coisa depende da outra. Você tem que ter um meio de campo que arme para um atacante, para um lateral, para um flanco aí, para ele poder, de repente, virar, chutar, meter para o meio e chutar. O Sport não tem esse cara. Eu estou insistindo aqui apenas com um nome, que é o Depena, conforme vocês estavam falando, porque Depena é o único jogador. Eu poderia citar outros meias aqui que teriam até uma capacidade de fazer alguma coisa, mas o que mais sobressaiu, pelo menos que mostrou em campo, que a gente não teve ainda nenhum treino
para ir lá no CT ver treino, não é ver espaço curto, não. Espaço curto, se for para fazer imagem, eu prefiro não ir para fazer imagem disso. Aí fica só para quem necessariamente vai falar sobre imagem, né? Globo Esporte, etc, etc, etc. Mas assim, é o Depena. Depena entrou aos 40 e poucos minutos do segundo tempo e eu fico me perguntando, o time já não estava rendendo, né? Muda o ataque todo, aí você bota o cara para jogar com um ataque que não é o ataque. Enfim, é uma mistureba, né? E como é que esse cara vai render? Agora, lembro para Carlos, lembro para o Kennedy, torcida rubro-negra. Eu fiz essa pergunta lá no centro de treinamento e o próprio atleta, já no início da sua temporada, depois de alguns jogos, perguntei, você está apto a jogar 90 minutos? Que eu já estava vendo que Depena era o cara do meio de campo, até então. E continua sendo. Por que Roger não usa, não escala? Aí eu não sei o porquê. Eu só sei que gente lá de dentro, essa semana, a gente fez um Bom Dia Rubro-Negro aqui especial, só com notícia de bastidores, de comentários, disse assim, Alessandro, ele não tem, já está dito lá dentro, que ele não tem capacidade de jogar os dois tempos. Eu digo, que jogador de futebol é esse, porra? 2, quem trouxe o cara e mantém um cara desse? Então... 3, quem é melhor do que ele nesse time do Sport para fazer esse tipo de jogada? Usa o cara no primeiro tempo, ou se for, já usa no segundo para aproveitar o time dos outros cansado ou coisa que o valha. Se bem que o número de substituições hoje não dá mais esse tipo, né, de conotação. Antigamente, 3 substituições, aí beleza, mas hoje em dia fica meio escasso esse tipo de argumento. Então, um jogador que não aguenta jogar os dois tempos, o cara me disse que aguentava. Vamos lá, não aguenta, joga um tempo e meio, mas faz alguma coisa que é esse cara que vai fazer o jogo. Vamos corrigir, vamos contratar. Tem que contratar não é lateral e volante, não. É lateral, volante e um meio de campo maestro que a gente não tem nesse time. Então, o Sport hoje, fica essa pergunta para vocês, porque Thiago Couto no segundo tempo foi o melhor em campo. Thiago Couto foi o melhor no segundo tempo. Né? De novo. E, nesse sentido, eu diria que, apesar da vitória estar muito mais próxima do Cuiabá, o Sport consegue trazer um ponto nessa circunstância. Generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.